Olá, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um dos pensadores mais fascinantes e, ao mesmo tempo, provocadores da Grécia Antiga, Heráclito de Éfeso. A filosofia dele, sabe, é como uma chama, intensa, sempre em transformação e nunca exatamente a mesma a cada instante. Os próprios gregos antigos deram a ele um apelido, o Obscuro. E não era à toa, seus escritos eram densos, cheios de enigmas. Mas fica a pergunta, né? Ele era obscuro por ser confuso? Ou será que ele enxergava uma verdade tão, mas tão profunda que a maioria de nós simplesmente não conseguia acompanhar? É esse mistério que a gente vai investigar hoje. E para a gente decifrar esse enigma, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver quem foi essa figura. Depois, vamos atrás da chave para entender o pensamento dele, o tal do Logos. Em seguida, vamos mergulhar na sua ideia mais famosa, a de que tudo flui. Aí, vamos entender algo que parece contraditório, como o conflito pode gerar harmonia. E, por fim, claro, a gente vai ver o legado de fogo que ele deixou. Então, vamos lá. Começando pelo começo. Quem era esse tal Enigma de Éfeso? Para a gente entender as ideias, primeiro a gente precisa entender o homem e o seu tempo. Bom, Heráclito viveu lá pelo final do século VI a.C., e ele não era qualquer um, não. Ele veio de uma família da elite, aristocrática, mas fez algo radical. Renunciou aos privilégios. Ele meio que desprezava a política e o jeito que a maioria das pessoas pensava. Preferiu se isolar para se dedicar à filosofia. E o mais incrível de tudo é que da obra inteira dele, o que sobrou pra gente? Cerca de 130 fragmentos, só isso. É como ter peças soltas de um quebra-cabeça que a gente tenta montar há mais de 2000 anos. E por onde a gente começa a montar esse quebra-cabeça? Bom, existe uma peça-chave, uma ideia que, quando a gente entende, ilumina todo o resto. Essa ideia tem um nome: Logos. Mas afinal, o que é esse tal de Logos? Pensa assim: é como se fosse o sistema operacional do universo. A lógica por trás de tudo. É a lei, a razão, a estrutura que governa cada coisinha que acontece. Para Heráclito, o cosmos não é uma bagunça, não é aleatório. Pelo contrário, existe uma ordem profunda, uma lógica em tudo, mesmo que a gente não enxergue de cara. E aqui vem a grande sacada de Heráclito. Ele diz o seguinte: olha, esse logos, essa razão universal, ela é comum. Tá aí para todo mundo ver. O problema é que a maioria das pessoas vive como se tivesse uma sabedoria particular, cada um no seu mundinho, ignorando completamente essa verdade maior. É como se estivessem, nas palavras dele, adormecidas. Certo. Entendido Logos, agora a gente vai para a ideia mais famosa dele de todas. Aquela que com certeza todo mundo já ouviu falar e que virou sinônimo de Heráclito. A ideia do fluxo perpétuo, do devir. Essa frase é de uma profundidade absurda, porque não se trata só da água do rio que mudou, que correu. Isso é o óbvio. A parte que realmente pega é a segunda. Somos e não somos. O que ele está dizendo é que não é só o rio que muda. Nós também mudamos. A pessoa que entra no rio pela segunda vez já não é a mesma pessoa que entrou na primeira. Então, o ponto central é esse. E é fundamental para entender o filósofo. A realidade não é um conjunto de coisas estáticas, paradas. A realidade é um processo, é transformação contínua. A identidade de algo não está na permanência, mas sim nessa mudança constante e ordenada. Pensa na chama de uma vela. Ela parece estável, né? Mas na verdade é um processo de queima em fluxo constante. Para ele, a realidade funciona assim. Tá, mas aí surge uma questão. Se tudo está mudando o tempo todo, como pode existir alguma ordem? Não vira tudo um caos? E é aqui que a gente entra na parte talvez mais genial e desafiadora do pensamento de Heráclito. A ideia de que a harmonia nasce do conflito. Para simbolizar essa realidade de transformação ordenada, Heráclito escolheu o fogo. E se a gente parar para pensar, o fogo é a metáfora perfeita. Ele está sempre mudando, consumindo, transformando, mas ao mesmo tempo, a chama tem uma medida, uma certa estabilidade dentro desse movimento. Ele é, ao mesmo tempo, mudança e ordem. E presta atenção nessa expressão, segundo medida. É isso que conecta tudo. O fogo cósmico, a realidade, não é um incêndio caótico e descontrolado, é um processo regulado pelo Logos lá do começo. A mudança tem uma lógica, tem um ritmo. A transformação não é aleatória, ela segue uma lei. E aqui a gente vê como isso funciona na prática.
Para Heráclito, os opostos não são inimigos, são, na verdade, parceiros que dependem um do outro. Não existe dia sem a noite, vida sem a morte, paz sem a guerra. Um conceito define o outro. Ele chega a dizer que a guerra, ou pólemos, é o pai de todas as coisas. É essa tensão criativa que gera a própria existência. As metáforas que ele usa para isso são perfeitas. Um arco só funciona por causa da tensão entre a madeira e a corda, que puxam em direções opostas. Uma lira só produz música por causa da tensão nas cordas. A harmonia, então, não é a ausência de tensão, é o equilíbrio perfeito entre forças contrárias. Para Heráclito, essa é a estrutura do universo. Então, o que aconteceu com essas ideias tão radicais? Elas não desapareceram, não. Pelo contrário, elas, literalmente, incendiaram o debate filosófico pelos séculos seguintes. A influência de Heráclito foi imensa. Pensa só, Platão baseou toda a sua teoria do mundo das ideias como uma oposição direta à visão de Heráclito. Aristóteles teve que dialogar com as teorias dele. E os estoicos, séculos depois, pegaram a noção do logos e transformaram no centro da sua própria filosofia. Ou seja, Heráclito fez as perguntas que a filosofia ocidental tenta responder até hoje. Então, o que a gente leva de tudo isso? O mistério do filósofo obscuro talvez se resolva quando a gente entende que ele estava nos convidando a mudar de perspectiva. A verdadeira sabedoria não é ficar buscando um ponto fixo num mundo que muda, mas sim compreender a lei, a ordem e a beleza que existem dentro do próprio fluxo, dentro do próprio conflito. E talvez a melhor forma de resumir todo o pensamento dele seja com esta imagem final. Para Heráclito, a realidade não é algo que simplesmente está aí, passivamente. Ela é ativa, ela é viva, ela está em constante transformação. O universo não está parado, ele arde.